Encerrando o estudo da refração luminosa, falta a gente falar apenas sobre os prismas. Então vamos lá falar sobre prisma. Primeiro definir, né? O que eu chamo de prisma é um conjunto de três meios homogêneos e transparentes separados por duas superfícies planas não paralelas. Percebam, se eu tenho três meios homogêneos e transparentes separados por superfícies paralelas, eu vou ter uma lâmina plana de face paralela. Agora, se eu tenho três meios homogêneos e transparentes separados por duas superfícies que não são paralelas, aí nós vamos ter um prisma. Bem, você tem aí na imagem uma ilustração do que vem a ser um prisma. Estas superfícies não paralelas, elas vão compor as faces do prisma. Bem, aí você tem um corte transversal de um prisma e nós vamos estudar alguns elementos desse prisma. Por exemplo, essa abertura do prisma, esse ângulo A de abertura, é o que eu chamo de ângulo de refringência do prisma. Bem, vamos considerar que um raio luminoso incide na superfície da esquerda, formando um ângulo I1 com a normal aí do nosso lado esquerdo. Esse ângulo I1 ele é o ângulo de incidência na primeira face. Esse raio será desviado, ele vai se aproximar da normal e vai formar um ângulo R1 com a normal. Esse ângulo R1 ele vai ser o ângulo de refração na primeira face. O raio vai atravessar o prisma e vai chegar na outra face, formando com ela, com a normal a ela, digamos assim, um ângulo R2. Esse ângulo R2 é o ângulo de incidência na segunda face. Novamente ele vai ser refratado e agora ele vai se afastar da normal, porque ele vai para uma superfície com menor índice de refração. Então ele vai formar com a normal um ângulo I2. Esse ângulo I2 é o ângulo de refração na segunda face. O nosso intuito aqui é caracterizar o A, caracterizar o I1, o I2, o R1 e o R2, bem como os desvios. Que desvios? Observemos o seguinte. Primeiro dá para a gente perceber, dá para a gente provar, por ângulos internos nesses triângulos, que o ângulo de refringência, que é o A, é o R1 mais o R2. Ou seja, se eu somar o R1 com o R2, eu encontro o ângulo entre as faces do prisma. Bem, continuando, eu posso perceber que se o raio incidente em I1 não sofresse desvio, ele seguiria essa trajetória pontilhada de verde. Então esse ΔI é o desvio na primeira face, desvio angular na primeira face. Por outro lado, dá para a gente prolongar aqui o raio que saiu da outra face e perceber que o θ2 ele é o desvio angular na segunda face. Bem, de maneira que, se eu quero saber o desvio total que esse raio luminoso sofreu ao atravessar esse prisma, é só nós calcularmos esse ângulo θ aqui. Esse ângulo θ, como ele é um ângulo externo de um triângulo, ele é a soma dos dois ângulos internos opostos. Então esse θ ele é o desvio total e ele vai ser a soma do θ1 com o θ2. Ou seja, o desvio total que a luz sofre ao atravessar um prisma, isso é óbvio até, é só somar o desvio que ela sofreu em cada face. Bem, vamos lá então. Além disso, nós temos o seguinte. O θ1 ele vai ser o I1 menos o R1. Porque, se você olhar aí os ângulos opostos pelo vértice, se você juntar θ1 com R1, é oposto pelo vértice com 1 e 1. Então, isolando o θ1, teríamos que θ1 é I1 menos R1. De maneira equivalente, dá para a gente perceber que o θ2 ele é I2 menos R2. Porque θ2 mais R2 é oposto pelo vértice do I2. Então, isolo o θ2 e chega nessa expressão. O que é que eu vou fazer agora? Nós sabemos que o θ é θ1 mais θ2. Eu vou substituir o θ1 por I1 menos R1 e o θ2 por I2 menos R2. Tá aí então nós chegamos. Agora eu vou fazer o seguinte. Nessa expressão, eu vou colocar os I's próximos, vou colocar os R's próximos. Nos R's, eu coloco o menos em evidência. Então, eu tenho que o θ é I1 mais I2 menos a soma do R1 com R2. Só que se lembrem, está lá em cima, que R1 mais R2 é o ângulo de refringência do prisma, que é o A.
Então você chega que o desvio total sofrido por um raio de luz ao atravessar um prisma é I1 mais I2 menos o ângulo de refringência. Ou seja, o desvio total ele vai depender do ângulo de incidência, que é o I1, ele vai depender do ângulo de refração lá na outra face, que é o I2, e vai depender do ângulo de refringência do prisma, que é o A. Bem, com isso então nós conseguiremos, com essas três fórmulas anteriores, caracterizar os elementos de qualquer prisma. Se vocês tiverem dúvida, é só darem uma olhada melhor, pausar o vídeo lá nas fórmulas para dar uma olhada melhor nelas. Trago um exemplo. A figura abaixo representa um raio de luz que atravessa um prisma. O desvio sofrido por esse raio de luz em graus vale quanto? É só aplicar a última fórmula, bem simples, né? Do enunciado, a abertura do prisma, que é o ângulo de refringência, é 60 graus, o I1 é 50 graus e o I2 é 30 graus. Então, nós vimos que o desvio, que é o delta, ele vai ser I1 mais I2 menos o A. Então, você pega 50 mais 30 menos 60. Com isso, então, nós temos um desvio de 20 graus desse raio luminoso e a resposta correta é o item A. Bem, agora vamos falar de um tipo característico de prisma, de um tipo especial de prismas, que são os prismas de reflexão total. Bem, os prismas de reflexão total, eles são prismas de vidro que eles conseguem refletir toda a luz em seu interior. Então, eles podem ser utilizados como espelho. Isto ocorre porque o ângulo de incidência nesse tipo de prisma, que é um ângulo de 45 graus, ele é superior ao ângulo limite de refração do vidro, que é de aproximadamente 42 graus. Então, como a luz incide nesses prismas num ângulo maior do que o ângulo limite, então vai acontecer reflexão total e, como eu disse, você pode utilizar esses prismas como espelho. Bem, enquanto os espelhos comuns eles refletem apenas cerca de 80% da luz incidente, esse tipo de prisma ele reflete cerca de 95%. Por isso que ele é muito utilizado principalmente em objetos astronômicos, onde você precisa aproveitar bem a luz que chega até o aparelho para poder observar os objetos astronômicos que estão distantes. Bem, os principais prismas de reflexão total são os de Amice, que é esse que você percebe à sua esquerda, e o de Porro, que é esse que você percebe à sua direita. No prisma de Amice, você percebe apenas uma reflexão nele, e aí, claro, o raio refletido ele sai perpendicular ao raio incidente. Já no prisma de Porro, você percebe duas reflexões totais, de maneira que o raio refletido ele sai paralelo ao raio incidente. Bem, prismas de reflexão total, falaremos sobre algumas aplicações desses prismas no dia a dia. Uma das aplicações simples é o periscópio, um objeto utilizado para você observar, por exemplo, através de um muro, o que se encontra do outro lado. Você utiliza dois prismas de reflexão total para poder fazer a reflexão e você conseguir enxergar o que está além do muro. Então, seria um exemplo básico aí de aplicação do prisma de reflexão total, o periscópio, que é facilmente utilizado. Outro exemplo, também é fácil de ser encontrado, fácil de ser utilizado, mas é um pouco mais complexo, é o binóculo. Ele utiliza a associação de lentes, né, com dois prismas de reflexão total, para que você possa também observar objetos que estão em locais mais distantes. Trago um exemplo para que a gente possa encerrar o nosso estudo sobre os prismas de reflexão total. Dois prismas idênticos encontram-se no A, dispostos conforme a figura abaixo. Tá, os dois prismas que a gente pode ver abaixo. O raio luminoso proveniente do ponto P segue a trajetória indicada e atinge o ponto Q. Então, você tem uma reflexão no primeiro prisma e uma reflexão no segundo prisma. Bem, nesse caso, podemos afirmar que a letra A, os prismas são constituídos de material com índice de refração absoluto menor do que 1. Isso é falso porque eu já falei lá no começo de refração que todo objeto do dia a dia tem índice de refração maior do que 1. Também é falso o item B, porque fala que o índice de refração do prisma, do vidro aí, do material do prisma, ele é igual a 1. E igual a 1 é apenas o do vácuo e aproximadamente o do ar. Então o item A e o item B
já são aí de maneira bem fácil descartado como falsos. O item C fala que o ângulo limite do material desses prismas é superior a 45. O item D diz que o ângulo limite é inferior a 45. E o item E diz que o ângulo limite é de 90 graus. Observem, se vocês olharem o ângulo de incidência desse feixe de luz na face do prisma onde acontece a reflexão total, você percebe que esse ângulo de incidência é um ângulo de 45 graus. Porque esse ângulo do prisma, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, é 45 graus e o raio luminoso ele é emitido de maneira paralela aos lados desse prisma. Desse modo, então, se eu tenho um ângulo de incidência de 45 graus e mesmo assim acontece a reflexão total, é porque você tem que o ângulo limite ele é menor do que 45. Porque se ele fosse maior do que 45, não aconteceria a reflexão total, aconteceria a refração. Então, observando que o ângulo limite ele tem que ser maior do que 45, ou ele tem que ser menor do que 45 graus, então você percebe que o item correto é o item D. Então, repetindo, o ângulo de incidência é de 45 graus e mesmo assim acontece reflexão total. Se acontece reflexão total no ângulo de 45, é porque o ângulo limite é menor do que 45. Então, por isso o item correto, o item D. Dessa forma, então, a gente chega ao fim dessa nossa videoaula, onde nós falamos sobre os prismas, em especial os prismas de reflexão total.